Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na escola catequética, muitas perguntas surgiram naquela caixa de perguntas que eu levei para vocês. E o que acontece? Tendo em vista a grande quantidade de coisas que ali foram colocadas, eu tive uma ideia de criar 2 vídeos explicando algumas das perguntas. Outras ficaram para que nós possamos trabalhar juntos presencialmente, junto com a temática do pecado original. Então eu quero te fazer um convite. Pegue sua Bíblia, pegue caderno, pegue caneta, se quiser faça um cafezinho e vamos juntos agora aprofundar nas perguntas que vocês trouxeram para mim. Vamos lá? A primeira pergunta que foi colocada foi a seguinte: por que há tanta diferença entre Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Eu queria quebrar essa pergunta aqui agora, para que a gente perceba que não há tanta diferença assim como muita gente fala. Muitas pessoas costumam dizer que Deus no Antigo Testamento não era um Deus bom, não era um Deus de amor, e só no Novo Testamento é que isso acontece. Mas vamos lá ver. Se você puder, pegue sua Bíblia agora mesmo, correndo, lá em Salmo 86, versículo 5, diz assim: Tu és bom e perdoas, Senhor. És cheio de amor com todos os que te invocam. Ainda nesse mesmo salmo vai dizer: Tu, Senhor, Deus de piedade e compaixão, lento para a cólera, cheio de amor e fidelidade. Então veja que aqui, no próprio Antigo Testamento, está se falando de que Deus é amor. Quando eu vou lá para o Novo Testamento, trago para vocês aqui uma citação de Hebreus, capítulo 12. Que vai dizer o seguinte, no versículo 6. Pois o Senhor educa a quem ama e castiga a quem acolhe como filho. O Novo Testamento falando que Deus castiga. Se você ainda for olhar, por exemplo, para Romanos, capítulo 1, versículo 18, você vai perceber o seguinte: manifesta-se com efeito a ira de Deus do alto do céu, contra toda impiedade e injustiça dos homens que mantêm a verdade prisioneira da injustiça. Ora, no Antigo Testamento fala que Deus é amor também, e no Novo Testamento fala da ira de Deus. E se eu te contar uma que talvez você nem sabe? Se nós olharmos agora os relatos de Jesus nos Evangelhos, Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. E agora, como justificar então essa ideia que muitas pessoas colocaram na nossa cabeça? Eu vou lhe ajudar. Em primeiro lugar, é porque de fato, nós olhamos para o Antigo Testamento e vai começar a se dizer assim: Deus castigou aquele povo, Deus matou tal povo, fomos para uma guerra e Deus exterminou tantos mil soldados. Temos que entender que a Bíblia foi escrita por mãos humanas. E não é que Deus, que muita gente acha, que Deus, sei lá, falou, uma voz sobrenatural que veio das nuvens disse: eu estou exterminando os filisteus, eu estou matando papapá e papapá. Na verdade, a coisa não funciona tão bem assim. O que acontece? O povo de Israel, com sua fé, iam guerrear porque era a cultura daquele tempo, era um tempo, né, de domínio de terras, de luta dessa forma. E eles, ao olharem tudo aquilo que estava acontecendo, eles enxergavam o quê? Não, é Deus que está conosco. É Deus que está agindo em nosso meio. É Deus que nos conduz, é a mão de Deus. Então, automaticamente, ao relatar isso na Bíblia, os autores sagrados foram, de fato, colocando Deus como esse grande exterminador, como muita gente quer colocar. Não é? E é claro, Deus conduz todas as coisas. Mas a gente não deve olhar de modo estrito que Deus quer a morte. Sobre isso, vem outra pergunta aí pela frente que eu falo melhor, tá certo? Mas eu queria, aproveitando que essa pergunta surgiu, eu queria trazer uma curiosidade para vocês, que é falar de uma heresia chamada marcianismo. Por que eu estou falando ela? Eu não sou historiador, mas uma coisa que eu sei é que é meio que assim, na história acontecem muitas voltas. Estamos no ano de 2021, quando eu gravo esse vídeo,
E nós muitas vezes estamos repetindo modelos que aconteceram há 200, 300, 1000 anos. Então o que acontece? No início da igreja, ali pelo século II ainda, existia uma heresia que foi chamada de marcianismo. E só para você entender o que é uma heresia, é uma escolha. Eu opto por algo, apenas por algo que eu concordo. E teve uma heresia muito conhecida chamada de heresia marcionita ou marcionismo, que foi declarada por Marcião de Sinop, né? Ele que viveu entre o ano 85 a 150 depois de Cristo, como tudo na vida, ele era influenciado pela cultura local. E aí ele utilizou uma seita religiosa chamada Zoroastrismo, né, que é uma seita fundada pelo profeta Zoroastro, que tinha a seguinte visão, de que existiam dois deuses, um deus bom e um deus mau. Partindo desse pressuposto, que era uma cultura que existia naquele tempo, esse homem, Marcião de Sinop, ele levantou uma tese de que o Deus do Antigo Testamento não era o mesmo Deus de Cristo, porque Jesus Cristo mostrava um Deus bem, um Deus do bem, um Deus bom, enquanto que no Antigo Testamento era o Deus mau. Então existiam dois deuses. Um era um era o Deus do Antigo Testamento e outro era o Deus que era Jesus Cristo. Então essa era a visão. Ele chegou ao ponto de criar um próprio cânon para a Bíblia, né? Então, digamos assim que o próprio Marcião não concordava com o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos. Ele tirou alguns trechos do Evangelho de Lucas e ficava com o Evangelho de João, que ele concordava muito mais. E, além disso aqui, ele ficava, por exemplo, com as cartas de Paulo. Então, veja, ele escolheu ficar com o que ele achava que era fácil de entender, por exemplo, né? E aí o que acontece? Essa ideia de Marcião teve muitos seguidores, mas foi condenada pela igreja. Porque na verdade não faz nenhum sentido, né? Como eu já expliquei para vocês. Então, em resumo, na verdade, essa ira de Deus é falada tanto no Antigo como no Novo Testamento, mas eu espero que tenha ficado muito claro, né? E uma coisa que eu queria falar sobre a Bíblia, né? Já que eu gosto muito dessa área. A gente não pode ler a Bíblia de modo isolado. A Bíblia forma uma unidade. Então, se um determinado texto fala isso e no outro se diz, eu preciso entender e aprofundar o que de fato se quer dizer, para que eu não saia falando abobrinha, né? Segunda pergunta. Quem criou Deus? De onde veio Deus? Na verdade, ninguém criou Deus. Deus é incriado. E isso eu posso mostrar biblicamente para vocês que já, desde o momento em que a Bíblia foi escrita, já se pensava nisso. Lá na carta aos Colossenses, pegue sua Bíblia para que nós possamos ir lá juntos. Vai dizer o seguinte no capítulo 1, versículo 17. É antes de tudo e tudo nele subsiste. Ou seja, olha que interessante. Deus é antes de tudo. Antes de todas as coisas, Deus já era, Deus já existia. Então ninguém cria Deus. Porque se alguém criasse Deus, Deus não existiria desde toda a eternidade. Existiria um momento em que Deus não existiria, né? Agora, eu quero dizer uma coisa para você que está me escutando. É muito estranho pensar em algo, ou nesse caso alguém, porque Deus é pessoa, mesmo sendo espírito, pensar em Deus como algo, ou no caso aqui alguém, que ninguém o criou. É estranho, não é difícil de entender. E aqui eu vou usar Santo Agostinho para nos ajudar. Se nós compreendêssemos quem Deus é, segundo Santo Agostinho, Deus não seria Deus, né? Deus não existe, ainda segundo Santo Agostinho, para ser compreendido. Deus existe para ser adorado. Então, olha que coisa interessante, né? Nós precisamos colocar isso na nossa mente. Deus existe não para ser entendido. Deus existe para ser adorado. Não queiramos entender tudo, mas que é verdade de fé que ninguém criou Deus. Deus existe desde sempre. Deus existe antes de tudo. Continuando, uma outra pergunta que foi feita foi se Deus e a Bíblia são sexistas. O que quer dizer esse termo, né? A palavra sexismo é quando um gênero, geralmente masculino, tem domínio sobre outro gênero, geralmente feminino. E a grande pergunta é se a Bíblia tem essa visão. E aí vamos lembrar, né? Temos que voltar lá no início de Gênesis. Quando Deus criou o homem, depois ele coloca o homem para dormir, e ele tira a mulher da costela de Adão.
Ele nem tira da perna, por exemplo, para que o homem seja maior, nem tira da cabeça para que a mulher se sinta superior, mas Deus tira da costela para que ele seja companheira do homem. Então, nós somos criados nessa dinâmica de igualdade, né, entre os sexos. Porém, eu queria que você pudesse perceber o que acontece lá em Gênesis capítulo 3. Pegue sua Bíblia mais uma vez e vamos lá. Gênesis capítulo 3, versículo de 8 até o 12. Eles ouviram o passo do Senhor Deus, que passeava no jardim à brisa do dia, e o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. O Senhor chamou o homem. Onde estás? Disse ele. Ouvi teu passo no jardim, respondeu o homem. Tive medo porque estou nu e me escondi. Ele retomou. E quem te fez saber que estavas nu? Comestes então da árvore que te proibi de comer? O homem respondeu. A mulher que puseste junto de mim me deu da árvore e eu comi. Tem um padre que eu gosto muito que ele costuma dizer que aqui eis a primeira briga, né, entre o homem e a mulher. Padre François Costa, que eu gosto muito dele. Por que ele vai dizer isso? Né? Porque na verdade é que começou aquela história. Primeiro, o homem se esconde de Deus. Pela primeira vez o homem tem vergonha de Deus. Segundo, que o homem coloca a culpa na mulher, e depois a mulher coloca a culpa na serpente e a confusão começa. Deus nos criou em harmonia. Quem fez com que existisse a desarmonia, inclusive entre os sexos também, foi o pecado. A raiz de todos os males é o pecado. Então é aí quando a gente tem que conseguir entender. E para você compreender o quanto é que isso é verdade, vamos lá para o Novo Testamento, no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Eu convido você, inclusive, a poder olhar um pouquinho antes, né, a partir do versículo 26. Aqui vai ser o chamado hino batismal. Paulo vai falar um pouco sobre que nós somos filhos de Deus em Jesus Cristo e que pelo batismo, no versículo 28 ele vai dizer, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher. Ou seja, em Cristo Jesus que se realiza então a nova criação, nós agora voltamos ao plano original de Deus, que é não existir essa desigualdade entre o homem e a mulher. Não é? Claro, cada um tem as suas distinções, mas não precisa ser um se sentir superior ao outro, porque esse não é o plano original de Deus. É interessante São Paulo colocar isso porque ele nos evidencia o quê? O plano original de Deus era jamais existir discriminações. Não apenas entre homem e mulher, mas entre escravo e livre, entre judeu e grego. Mas vamos continuar. Outra pergunta que surgiu foi a seguinte. É verdade que o mundo vive rodeado de anjos? Ou seja, existe um anjo para cada pessoa, família, cidade? Veja bem. Quero afirmar que não existe dogma da igreja. Portanto, é opcional você acreditar ou não em tudo que eu vou falar agora. Eu vou falar aquilo que você tem como tradição, com T minúsculo, que ninguém é obrigado a apoiar, tá certo? E aí fica ao seu encargo seguir ou não. Existe uma crença de que cada país, e até mesmo algumas cidades, tem um anjo protetor. Tudo isso começou porque lá em Daniel, capítulo 10, você pode dar uma lida na sua Bíblia, se mostra que São Miguel como sendo o protetor da nação de Israel. Tudo isso também começou com a visão lá de Êxodo 23, versículo 20, que diz assim: Vou enviar um anjo adiante de ti para te proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que te preparei. Esse anjo que foi mencionado aqui em Êxodo é para todo o povo de Israel. Então, ele seria um ser espiritual que ia conduzir o povo para não se perder da vontade de Deus. Partindo disso aí, também chegou no meio católico esse mesmo olhar, essa tradição. E começou-se em Portugal, foi o primeiro país que adotou um santo como devoção, onde no dia 10 de junho, o povo de Portugal celebra o dia do seu anjo da guarda. Né? O Catecismo da Igreja Católica comenta no parágrafo 75 essa crença, lembrando que não é dogma, portanto não é obrigado que você aceite, mas não tem problema que você creia também, não é pecado de jeito nenhum. E Santo Tomás de Aquino, o grande doutor angélico, vai comentar que concorda com essa visão. E aí surge uma curiosidade. E aqui no Brasil? Nós temos um anjo da guarda? Antigamente ele era celebrado no dia 7 de setembro. Porém, nunca se deu nome a esse santo. Certo? Era muito honrado no tempo do Império. Mas muitos bispos consagraram o país, no Brasil, ao arcanjo Rafael.
né? Inclusive, ele foi muito invocado, a sua proteção foi muito clamada, né? Na época da Revolução de 1930, onde foi deposto o presidente Washington Luiz e foi impedida a posse de Júlio Prestes. Então veja como é que nós podemos enxergar, né, essa devoção ao arcanjo Rafael aqui dentro do Brasil. A conclusão do conflito se deu no dia 24 de outubro, que é justamente a data em que se festejava o arcanjo Rafael. Então veja como é que as coisas foram se encaixando. Só uma informação, né, para ficar a título de curiosidade, na Basílica Velha de Aparecida, aos pés de Nossa Senhora está o arcanjo Rafael. Então, enfim, fica aí como curiosidade. Outras duas últimas perguntas para finalizar este vídeo. Esse vai ser o primeiro, ainda vamos ter um segundo na próxima semana, então aguarda aí. Vem-se a seguinte pergunta: qual o sentido da morte para o cristão? Vou ser bem prático e direto para você. Para nós que somos cristãos, a morte significa caminhar ao encontro da eternidade. Então nós nos caminhamos para essa vida eterna com Deus. É isso que nós refletimos. Para nós a vida não é tirada, ela é transformada, porque nós cremos aquilo que vai ser dito no próprio Evangelho, né? Aquele que vive em mim não morrerá, mas terá a vida eterna, não é? Mas com a morte o homem não é mais submetido nem ao tempo nem ao espaço. Então ao morrermos não vamos ficar velhos, né? Não vamos estar presos nem ao tempo nem ao espaço. Mas eu queria ler um texto que eu peguei na internet de um bispo, onde ele vai dizer: ao meditar sobre a morte, a nossa existência ganha um outro sentido. Nos ajuda a perceber que a grandeza não está nas nossas mãos. Tudo se esvai, mas de repente começamos a perceber que ali, na morte, há outra grandeza. Que profundo, né? Então, esse é um pequeno resumo do que seria a morte para o cristão. Por fim, a última pergunta que vou comentar neste vídeo é a seguinte: se Deus é amor, por que tanta doença incurável? E aí, hein? Vou comentar um pouquinho porque não tem tanta resposta, tá bom? Mas eu quero dar algumas respostas aqui para esclarecer algumas coisas. Primeiro, nós precisamos entender que a revelação nos indica que o problema, a raiz de todo mal, é o pecado. Deus não nos criou para morrer. Deus não nos criou para adoecermos, por exemplo. Nada disso. Mas, como o próprio Paulo vai dizer, o salário do pecado é a morte. Então, a raiz de todos os males está no pecado. Então, o homem escolheu rejeitar o amor de Deus, né? E aí, portanto, a gente peca. E aí, eu não sei se você se pergunta, mas eu já tive essa pergunta, né? Por que Deus não nos criou tipo um robô que jamais pudesse escolher não querer a Deus? A resposta é muito clara. Deus nos escolheu livres. Você vai perguntar: por que Deus nos escolheu livres se com essa liberdade nós poderíamos pecar e, pecando, experimentar a morte, experimentar os males? Fácil responder isso. É porque, na verdade, Deus nos criou para amá-lo e não existe amor sem liberdade. O amor não pode ser imposto. O amor não pode ser obrigado. Porque se for forçado, não é amor de verdade. Concorda comigo? Então Deus nos criou livre para que assim pudéssemos amá-lo. E aí, uma vez que temos liberdade, optamos por não. E aí, a grande pergunta que você agora pode fazer é o seguinte: se Deus tem tanto poder, por que ele não acaba com o sofrimento, ele não tira o sofrimento? E eu te explico bem rapidinho. Na verdade, o sofrimento não existe. Posso dizer até mais, hein? O mal não existe. Como assim, José Lucas? Vou explicar. O diabo existe, beleza? Lúcifer existe. Os demônios existem. Mas o mal não existe, no sentido próprio da palavra. O mal, e aí a gente vai ter que recorrer à filosofia, é a ausência do bem. Então quem existe é o bem, mas a ausência do bem é o mal. Então, para que Deus pudesse acabar com os sofrimentos, no caso, digamos, eu sofro com alguma coisa, eu sofro com uma doença. Para ele acabar com esse sofrimento, veja que a doença existe porque eu existo, né? Então, é uma ausência da saúde a doença. Então ele teria que acabar conosco, com a humanidade. E Deus não vai fazer isso. A dinâmica de Deus não é essa. E aí você vai se perguntar, né? Mas Lucas, é tão complicado entender isso, né? Eu quero usar aqui um pouco de Santo Tomás de Aquino, onde na Suma Teológica ele vai dizer: a existência do mal não se deve à falta de poder ou de bondade em Deus. Ao contrário, ele só permite o mal
porque é suficientemente poderoso e bom para tirar do próprio mal o bem. É aquilo que nós costumamos dizer. De todo mal, Deus tira um bem muito maior. É uma expressão que eu gosto sempre de poder usar, que eu aprendi e meu coração se enche de muita alegria. Aquilo que nós perdemos no paraíso, que era algo muito bom, Jesus Cristo, em sua morte de cruz, paixão e ressurreição, nos traz algo infinitamente maior. O céu, que nós almejamos profundamente, é muito melhor que o paraíso. Mas para falar de Jesus Cristo, só na próxima aula da nossa escola catequética, hein? Está chegando perto. Nós vamos aprender a amar ainda mais Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Deixa aqui nos comentários. Gostou das respostas? O que marcou seu coração? Ficou claro para você? Mas lembra, hein? Semana que vem mais um vídeo com perguntas e respostas que vocês deixaram naquela caixinha. Que Deus abençoe e bons estudos.